Hoje estamos em Cluzane, à beira do lago de Iseo, na região da Lombardia, na Itália. O dia é o 2 de junho de 1996 e é um domingo. Por volta da meia-noite, a polícia recebe uma chamada. Uma patrulha e uma ambulância vão imediatamente ao socorro. E a polícia se apresenta uma cena horrível. Um homem sobre uma cama, coberto de sangue, com a cabeça claramente esculpida, e um martelo do lado dele. Em um ângulo do banheiro, quase debaixo da pia, eles encontram uma mulher também. Ela está toda encolhida, abraçada a si mesma, não para de chorar e se acusa pela cena no quarto. Para a polícia parece impossível. Ela parece assim tão frágil, tão magra, que não parece capaz nem de segurar um martelo nas mãos. Quem dirá ser responsável por uma cena tão violenta assim. Mas de qualquer modo o homem não é morto. É levado com urgência para o hospital, onde entra em coma. Para o hospital é também levada a mulher, porque a polícia pareceu mais lógico levar ela para o hospital que para a cadeia, mesmo depois da confissão repetida dela. O casal é formado por Marco e Mônica. Marco Maroilini nasce em abril de 1959, em Pisone, na região italiana da Lombardia. Ele cresce também em Pisone e se forma ali perito químico, profissão que ele nunca chega a exercer, porque desde jovem ele começa a trabalhar como vendedor de antiquários e ele é muito bom no seu trabalho. Sua infância é muito caracterizada pela falta de afetividade. O pai, Marco, lembra como tendo um caráter muito fraco. Ele gerenciava uma pequena firma que acabou falindo. Ele então encontra trabalho como motorista de ônibus. Sua infância é muito caracterizada pela falta de afetividade. O pai, Marco, lembra como sendo uma pessoa com um caráter, como ele define, muito fraco. Ele era gerente de uma pequena firma e quando faliu, ele encontrou trabalho como motorista de ônibus. Mas a verdade é que o pai, nas memórias de Marco, está muito em segundo plano. A verdadeira protagonista das memórias dele é a mãe. A mãe, que é a figura que na maioria das famílias costuma ser a maior fonte de afeto, nessa família foi diferente. Marco não recorda nenhuma vez que ele recebeu um toque afetuoso, uma palavra de carinho, um consolo da mãe. A mãe era uma pessoa muito nervosa, ansiosa e com um gravíssimo transtorno obsessivo-compulsivo ligado à limpeza da casa. As memórias de Marco, na verdade, são quase completamente da mãe passando o pano no chão ou tirando o pó dos móveis. Isso várias vezes ao dia, todos os dias. E o mesmo tratamento recebiam a irmã e o pai. O pai, na verdade, com o passar dos anos, começou a passar cada vez mais e mais tempo fora de casa. Qualquer coisa era uma desculpa para escapar dos ataques histéricos da mulher. Qualquer coisa era uma desculpa para escapar às crises de nervo da esposa, quando tudo que acalmava era só o chão brilhando e a ausência total e completa de pó. Tudo ascético. Ascético como os relacionamentos entre todos naquela família. Nunca um abraço, um beijo, segurar pelas mãos, nunca um carinho, nunca nada entre ninguém ali. E o pequeno Marco, para já iniciar sua vida de modo totalmente errado, passou os 2 primeiros anos chorando, por causa de uma grave gastroenterite. E se o choro incessante de um bebê pode ser muito irritante para um pai ou para uma mãe carinhosos e com paciência, podemos só imaginar como era para aquela mãe, para a mãe de Marco, fria e distante. Aquele bebê que não parava de chorar, para ela era um inferno. Tanto que no auge do desespero, um dia, ela pega o bebê de 2 anos no máximo pelos tornozelos, arrasta ele até o balcão do apartamento e o segura ali, no vazio, enquanto gritava: para agora, ou eu te solto. E na verdade, em algumas fontes, Marco diz que ela chegou a soltar, só que o apartamento de baixo, como tinha um varal também no balcão, segurou a queda. Mas de qualquer forma, dá pra gente entender o quanto essa pessoa estava no limite. E é depois desse episódio que Marco vai morar com os avós. A explicação da mãe foi que ela não tinha tempo. Ela tinha que limpar e ela não tinha tempo de cuidar do filho. Mas a gente sabe que até esse absurdo é uma desculpa. Ela não suportava ser mãe. E o tempo passa e Marco chega à adolescência. Chega à adolescência e com essa chegam as
mudanças e chegam as novidades, tanto físicas e psicológicas para as crianças. E é folheando um livro de ciências que Marco, pela primeira vez, tem a noção de que alguma coisa nova está acontecendo dentro dele. Até pouco tempo, o livro de anatomia, com os seus órgãos e ossos desenhados, não provocava nenhuma reação em Marco. Mas agora, aos 13 anos, ele sente que alguma coisa nele acontece. Aquelas imagens provocam alguma reação nele, ao contrário das imagens do corpo humano nu, que provocam só nojo nele. Para deixar claro, as imagens dos seios descobertos, de um bumbum redondo, das curvas humanas femininas que provocavam água na boca dos seus amigos de escola, dos seus colegas, para Marco causavam fisicamente náusea. Já guardar um esqueleto humano fazia com que ele se sentisse excitado. Ele encontra assim pela primeira vez o seu objeto de desejo, um esqueleto humano coberto por uma fina camada de pele. Mas é claro que ele entende, mesmo naquela idade, com 13 anos, que aquilo é impossível, porque as mulheres e as meninas que todos diziam que eram magérrimas, que eram magras demais, para ele nunca eram magras o bastante para ser atraente. O que Mário tinha era uma parafilia, uma verdadeira, em poucas palavras, perversão sexual. Eu me defino primeiro e único anorexófilo. São palavras de Marco Mariolini para uma entrevista na TV italiana. Palavras ditas com disturbante orgulho. E ele continua: sou condenado desde a adolescência a viver com uma disturbante perversão sexual. Essa realidade arruinou minha vida, fez eu ser o falido que sou. A frustração de Marco Mariolini, ano após ano, vai só aumentando, porque ele vai aos poucos descobrindo que o seu ideal é verdadeiramente impossível. E é assim que ele chega aos 19 anos, sem ter chegado nem perto de um relacionamento íntimo com alguém. E é assim que aos 19 anos ele conhece Lucia. E é assim que aos 19 anos Marco conhece Lucia. A moça tinha 1,65 m de altura e pesava 50 quilos. Era considerada por todos muito magra. E naquele momento até Marco pensou que tinha encontrado realmente alguém por quem sentir-se atraído e correspondido. E a frustração foi enorme a primeira vez que eles foram mais íntimos e ele pôde ver de verdade o corpo dela. Os ossos não eram expostos como ele esperava. Falsíssima magra, ele definiu ela depois numa entrevista. Mas mesmo depois da frustração com o corpo da namorada, ele não desistiu. Ele já estava esperando há muito tempo para um jovem daquela idade. Então ele fechou os olhos e se concentrou em pensar em como seria o corpo ideal da namorada, como seriam os ossos expostos, como seria poder ver esses ossos através da pele. E assim, com os olhos bem fechados, ele conseguiu finalmente ter o primeiro relacionamento íntimo com alguém. E o relacionamento continuou mais ou menos assim até que ele e Lucia se casam. Um casamento abusivo desde o início. Como é diagnosticado mais tarde por psiquiatras, Marco sofria de distúrbio narcisista da personalidade, o que fazia com que ele, em relacionamentos, qualquer tipo de relacionamento, se colocasse sempre no centro das atenções. Ele era sempre a prioridade e ele esperava sempre da outra pessoa que ela fosse devota a ele e submissa, principalmente submissa. Então, seu objetivo nos relacionamentos era o controle. E levando em consideração o seu outro problema, da parafilia, esse controle vinha através de controlar o peso delas. E assim o casamento continua, vai para frente por alguns anos, até que os dois decidem aumentar a família. Então Lucia engravida. Bom, o que era óbvio, infelizmente Marco Mariolini entendeu tarde demais, que uma mulher grávida vai aumentar de peso, e muito, o que é natural e esperado. Só que aqueles meses para ele foram de absoluta tortura. Ele não suportava olhar para a mulher. Para ele, ela estava ficando deformada. E aquilo só ia piorando, dia após dia, semana após semana. Ele tentou se consolar pensando em arranjar um amante só para aqueles 9 meses, até que o bebê nascesse e a mulher tornasse ao normal. Então ele começou a procurar anoréxicas. Não funcionou, não conseguiu encontrar ninguém e teve que se consolar com o fato que ia passar. Que um dia o bebê ia nascer e a mulher, o mais rápido possível, com toda a urgência do mundo, para o bem dele, ia perder todo aquele peso. Talvez até um pouquinho mais. E o pior é que isso realmente aconteceu.
Lucia, com 1,65 m que tinha, depois da gravidez, se colocou num regime alimentar tão grande que chegou a pesar 33 quilos. A gente pode só imaginar o sacrifício que foi aquilo. Mas pouco tempo depois, mesmo sem a intenção, ela acabou engravidando uma segunda vez. Assim que ela descobriu que ela estava grávida, o casamento acabou, porque ela decidiu que ela nunca mais ia passar por uma tortura daquela. E assim chegou o fim do casamento dos dois. E Marco Marolini está mais uma vez sozinho. Ele não só está sozinho, mas ele está incapaz de encontrar uma pessoa que o atraísse fisicamente. E aquela vontade de possuir um corpo esquelético o está devorando. Ele não consegue pensar em outra coisa. A voracidade daquela vontade é uma coisa nova, até para ele. Ele não está conseguindo mais nem trabalhar. Ele passa a maior parte dos seus dias, horas e horas e horas, desenhando em um caderno. Ele desenha figuras femininas, mulheres magérrimas, peso máximo 20 quilos. Eu sonho com uma mulher magérrima, uma mulher que a espinha dorsal eu consiga ver através da barriga. E é nesse momento que, com um pensamento fixo, ele se lembra que as únicas mulheres que se aproximaram desse ideal que ele tem foram as anoréxicas, que ele tentou encontrar como amante durante a primeira gravidez da esposa. Naquele período da gravidez, ele não conseguiu encontrar ninguém, mas agora ele acha que ele precisa. E é ali que ele vira um verdadeiro caçador de anoréxicas. E ele conhece assim a Astrid, uma estudante alemã de 20 anos que pesa 28 quilos, mais de 1,60 m de altura. Eles se encontram umas 2 vezes, mas depois ela simplesmente desaparece, não deixa rastro. Depois tem a babysitter Roberta, ela tem 35 anos, 1,65 m e pesa 35 quilos. Eles têm uns 2 encontros, inclusive com um relacionamento íntimo entre eles, mas depois acaba também. E é a vez de Sandra, mulher de 45 anos, a mulher mais magra que ele conheceu pessoalmente. Ela pesa 28 quilos, com 1,60 m, mas dela ele não consegue nem se aproximar. E aí Marco finalmente entende que a anorexia leva quem sofre dessa doença a rejeitar qualquer tipo de relacionamento. O foco dessa pessoa é controlar a ingestão de alimentos. Não sobra energia, não sobra espaço na vida para um outro relacionamento. Essas pessoas acabam abrindo mão de tudo, até da própria vida. Aquela é a prioridade. E assim a obsessão de Marco só aumenta. Ele entende que aquele ali é o ideal de mulher para ele. Aquele ali é o único tipo de mulher que ele vai conseguir amar. Mas elas jamais vão conseguir amá-lo. Pouco tempo depois, Marcos está dirigindo e vê um crânio. É assim que ele define o que ele viu no outro carro. E ele começa a seguir essa mulher. Ele segue ela até a casa dela. Ele começa a enviar flores, bilhetes, se apresenta assim, começa a persegui-la. Mas depois de algum tempo ela consegue afastá-lo definitivamente. E assim Marco para de perseguir Bianca. Até que meses depois ele a encontra novamente passando pela rua. E ela está incrivelmente mais magra. Ali ele decide que tem que possuir essa mulher. O desejo está tomando conta dele. E ele começa a perseguir ela. Ele começa a fazer plantão na frente do apartamento dela todos os dias. Até que passam alguns dias e ele não a vê. Não vê sair, não vê entrar. Então ele vê alguém colocar um cartaz fúnebre ali na frente. O nome dela. Ela realmente estava magra demais. Então que Marco, mais uma vez dirigindo, passa na frente de um bar e sentada nas mesinhas na frente ele vê uma moça. Muito magra. Se sente muito atraído. Para o carro e vai se sentar também ali no bar. Prestando atenção naquela moça, ele vê que ela pede um cappuccino grande e 4 croissants. Ela come tudo rapidamente, muito rapidamente. Automaticamente se levanta e vai no banheiro. Marcos sabe já o que aquela desconhecida está indo fazer no banheiro. E aquilo faz com que ele se sinta só mais atraído. E ele tem até a confirmação quando ela volta com uma manchinha na blusa. Aí ele então decide se apresentar e oferece um café para ela. Para sua surpresa, ele vai ficar até mais atraído quando ele descobre que o nome dela também é Bianca. Aí ele acha que é destino. Ali ele decide que vai possuir essa mulher. Dessa vez ele vai possuir a Bianca, com ou sem o consentimento dela. Então Marco se despede dela, mas segue ela até a sua casa. Assim ele descobre onde ela mora. No dia seguinte, ele coloca máscara de esqui, luvas, entra dentro do condomínio e fica ali escondido nas escadas, esperando que a mulher chegue em casa. Quando ela chega em casa,
Ela entra, ele bate na porta. Assim que ela abre, ele empurra ela dentro e fecha a porta atrás dele. Imediatamente, dizendo que tem uma arma escondida, ele diz para ela tirar toda a roupa. E ela tenta realmente fazer o que ele está pedindo, só que ela começa a ter uma crise de asma tão forte, ela não consegue mais nem respirar. Ela tenta explicar isso para ele, mas não está conseguindo mais respirar. Ela cai no chão e ele vai e se precipita em cima dela para tentar ajudar e acaba tirando a máscara de esqui que ele está usando. E ali ela reconhece Marco, vendo que ela, entre um respiro e outro, conseguiu reconhecer ele e diz para ele que ele é aquele do bar, por que ele está fazendo aquilo. Ele se sente tão envergonhado, tão desesperado, que tem uma crise de choro pior do que a crise de asma dela. No fim das contas, depois de alguns minutos, é ela que está ali tentando consolar ele, que não consegue respirar do tanto que ele está chorando de vergonha. Ela consegue acalmar Marco, ela escuta ele abre o coração, explica toda a situação, ele é sincero com ela, isso sempre as palavras dele, claro. E ele pede para ela para ter um relacionamento. Ele diz que tudo que ele queria, que o que resolveria a vida dele era ter finalmente um relacionamento íntimo com uma mulher que fosse perfeita para ele. E ela inacreditavelmente aceita ter um relacionamento com ele e ele não consegue nem acreditar. Mesmo depois que os dois terminam, ele tá ali na cama, deitado do lado dela e não consegue parar de tocar o corpo dela, cada osso. Ele tá em êxtase. Mas Bianca deixa as coisas muito claras. Aconteceu uma vez e se ela vê ele de longe, mais uma vez, não vai ser só o marido dela que vai atrás resolver a situação, ela vai chamar também a polícia. Marco entende cada vez mais de ser diferente. Ele sabe que ele não é como as outras pessoas que conseguem ter uma família, um emprego, conduzir uma vida aceitável, uma vida normal, o mais normal possível, e ao mesmo tempo dar vazões aos seus desejos, às suas obsessões. Ele procura ali um psiquiatra, porque a depressão dele já está virando crônica. Então, pela primeira vez, Marco começa a tomar medicamentos para sua depressão e os medicamentos ajudam muito pouco, na verdade, porque o fato é que Marco quer uma mulher, ele quer possuir uma mulher com o corpo de uma anoréxica. Ele sabe que isso é impossível e não tem quantidade de medicamento que mude esse fato. Então ele entende que ele tem que fazer alguma outra coisa, ele precisa de um plano. E pensando a esse plano, pensando a esse outro jeito, que Marco Mariolini coloca um anúncio num jornal. O anúncio diz exatamente essas palavras: sou um comerciante de boa posição econômica e gostaria de conhecer, com o objetivo de convivência ou casamento, uma moça entre os 18 ou 50 anos, que seja verdadeiramente magríssima. Aliás, esquelética. Anúncio colocado em outubro de 1984. Quase 20 mulheres respondem a esse anúncio. Depois de se encontrar com umas 10, 12 delas, ele recebe uma chamada que vai mudar a sua vida. Quem liga para ele é Mônica Calot. Mônica, a outra protagonista daquela nossa história inicial, junto com Marco, um martelo e um monte de sangue. Então vamos agora conhecer Mônica. Mônica Calot nasce em Domodossola, no ano de 1971. Ela é uma moça muito tranquila, séria, do tipo que nunca deu preocupação para os pais. Ela é a filha mais velha de 3 irmãos. Desde que Mônica era muito pequena, a mãe dela mora com um homem que não é o pai dela biológico, mas o relacionamento deles sempre foi ótimo. Aliás, o sobrenome Calot foi dado para Mônica por esse padrasto. Ele é como se fosse um pai para ela em todos os efeitos. Mônica cresce obediente, carinhosa, inteligente, muito estudiosa. Aos 23 anos, ela está morando em Padova, onde ela estuda psicologia. Ela tem intenção de formar-se em logopedia. Ela quer trabalhar com distúrbios fonéticos e de linguagem. Mas infelizmente Mônica, apesar de alegre e cheia de vida, não tem uma ótima impressão da sua imagem. Apesar de ser uma moça bonita, ela não se sente atraente. E uma das coisas que menos a atraem nela mesma é sua magreza. Ela, na realidade, é acostumada a usar roupas que não evidenciam as suas formas. Ela um pouco se esconde atrás das roupas. Outro problema também que ela já é acostumada a lidar é o seu transtorno obsessivo compulsivo. O fato está que depois de ler aquele anúncio, por algum motivo, ela decide ligar para o homem que o escreveu. No dia 12 de outubro de 1984, Marco chega à estação de trem de Padova. Os dois se encontram em um bar para tomar um café juntos.
Enquanto os dois estão ali no bar, conversando para se conhecer melhor, Marco tem um pensamento fixo. Ele está tentando calcular mentalmente qual é o peso exato da mulher. Ele quer saber em quanto tempo ele consegue fazer com que Mônica chegue ao peso ideal para ele, para ser atraente para ele. Sim, porque esse é o jeito que ele encontrou, esse é o plano dele. Se ele não pode possuir uma anoréxica, ele vai encontrar uma mulher magra, mas sã, e ele vai fazer com que ela chegue até o peso ideal para satisfazer as obsessões dele. E os dois, daquele primeiro encontro, começam a sair cada vez com mais frequência. Marco diz que aquele período é a primeira vez que ele é sexualmente verdadeiramente satisfeito. Melhor do que aquilo só quando ela chegar, porque ele tem certeza que ela vai chegar, no peso exato para ele. Mas como é o normal com todos os relacionamentos da vida dele, ele começa a ficar cada vez mais obsessivo e essa obsessão se transforma em necessidade de controle. Ele então decide que os dois têm que morar juntos e começa a se mostrar o namorado perfeito, o companheiro perfeito para Mônica, para convencê-la disso também. Já Mônica não parece tão convencida disso. Para ela, esse passo parece um pouco cedo demais. Mas ele já decidiu. Ele já decidiu e ela vai ter que fazer o que ele quer. Ele tem que ser satisfeito. E assim Marco convida Mônica para um jantar na casa dele. Na casa dele eu entendo a casa que ele dividia com a ex-esposa, porque ele ainda mora ali, apesar de ser tudo separado. Eles estão separados, mas eles dividem a mesma casa e os filhos. Ainda que ele não seja tão presente, não seja nada presente na educação dos filhos, na criação dos filhos. O fato é que ele tem ainda um relacionamento ok com a ex-esposa e é cordial. Então, Mônica também é acostumada algumas vezes a jantar ali. Mas essa noite específica é diferente. Do nada, entre uma garfada e outra, Marcos diz alto para todo mundo ouvir: então tá decidido, a gente vai morar junto. Mônica, então, timidamente olha de um lado para o outro e diz baixinho: Marco, a gente já conversou sobre isso, eu não acho exatamente uma boa ideia, não agora, talvez seja muito cedo. Mas ela não consegue nem terminar a frase. Com um soco na boca, Marco faz ela ficar quieta. Imediatamente, Lucia, que era ali comendo, junto com as outras duas crianças que viram tudo, ela pega a mão das crianças e sai correndo. Ela infelizmente sabe que aquilo ali não vai ser o primeiro golpe. Ela sabe por experiência própria, ela sabe porque aquilo aconteceu com ela. Então, tudo que ela consegue fazer é pegar os filhos e sair da casa correndo. E ela estava certa, porque Marco continua com socos na boca, com chutes, joga a Mônica no chão e ela, aterrorizada e chocada, surpresa, não consegue fazer muito mais do que soluçar. 5 dias depois, os dois se transferem a Cluzani di Iseo, uma vila na província de Brescia. A casa que eles alugam é grande e enquanto eles moram na parte superior, no segundo andar da casa, no térreo, Mário começa a montar o seu antiquariado, que depois de muito tempo sem estar trabalhando, depois de muito tempo com o negócio fechado, ele quer reativar. Mas ele sabe que ele não vai conseguir se concentrar de verdade em nada, nem no trabalho, enquanto ele não estiver satisfeito e se sentindo seguro em um relacionamento amoroso. Naquele momento, Mônica se sente um pouco que na obrigação de ajudá-lo. Então ela coloca 2 apartamentos que ela tinha hereditado em venda. Ela vende esses apartamentos e todo o dinheiro termina na conta bancária de Marco. Mas ele deixa muito claro que, como homem, ele vê como sendo obrigação dele manter a casa. Só que ele sabe que, infelizmente, agora ele tem esse problema, ele tem essa obsessão e ele tem que primeiro tomar conta disso, para depois se concentrar nas outras coisas da vida, como ganhar dinheiro para sobreviver. Ele sabe que ele tem que se concentrar, então, no plano dele. Assim, financeiramente tranquilo, porque tem o dinheiro que a Mônica colocou na conta dele, ele pode se concentrar em plasmar o corpo dela para satisfazer a ele. Problema resolvido. E para começar, seguindo o beabá do relacionamento abusivo, ele começa a minar ainda mais a autoestima dela, que já é baixa. E isso, junto ao transtorno obsessivo compulsivo dela, transforma ela numa vítima perfeita de manipulação. Mônica é isolada de amigos e conhecidos, já que ela está numa cidade nova. O relacionamento com a família é reduzido a um mínimo, já que cada contato que ela tinha com eles escatenava uma crise de ciúmes de Marco, e ele acabava ameaçando ela, acabava ameaçando a família se ela o deixasse, se ela não desse atenção para ele.
Em resumo, ela acabou se afastando também da família e agora ela está sozinha, sem amigos, conhecidos, sem a sua família e com a autoestima quase a zero. E é nesse momento, depois de 4 meses morando juntos, que Marco entende que chegou a hora de começar o seu plano. Ele inicia por convencer Mônica que, na verdade, perder alguns quilos é uma ideia dela. É uma coisa que vai fazer bem para ela. Talvez ela vai se sentir melhor consigo mesma. Talvez seja isso o que estava faltando para ela. Talvez ela não tenha nunca pensado nisso. Talvez ela não tenha feito isso antes, porque é uma coisa difícil perder peso. Mas agora ela tem Marco para ajudá-la. E assim nasce o pacto deles. Marco finalmente tinha coagido, convencido, reduzido uma mulher a concordar numa espécie de anorexia 2. Nesse momento, Mônica calou. Com 1,72 m de altura, pesava já 54 quilos. E começou assim. Mônica era autorizada a comer uma lista bem magra de alimentos. 0 biscoito, pão, carboidrato, gordura, nada, nunca. De manhã, uma torrada e uma xícara de chá, sem açúcar. Para o almoço, uma salada, sem nenhuma espécie de condimento. E para o jantar, alguma verdura fervida, também sem condimento. Nada além disso. A primeira coisa que Mônica faz todas as manhãs é se pesar na frente dele. E no início ela perde bastante peso rapidamente. Ela começa até a se sentir entusiasmada. Ela sente que ela está conseguindo realizar alguma coisa difícil de fazer. Mas não demora muito para que as crises de fome dela sejam realmente violentas. Às vezes ela simplesmente tem que comer alguma coisa. E a primeira vez que Marco flagrou ela comendo um biscoito de aveia. Ela teve uma reação de tanta vergonha, de ódio por si mesma, que ela correu no banheiro e tentou vomitar aquele biscoito. Ela não conseguiu. Marco se aproximou da porta e, com toda a gentileza do mundo, perguntou se ela não queria ajuda. Ele disse que ele podia dar socos no estômago dela para ajudar ela a colocar aquilo para fora, que ela ia se sentir melhor. Ela disse que sim. E foi assim que eles começaram essa nova fase no pacto deles. Ela até agradeceu ele, depois dessa primeira vez, por estar tão perto dela e por estar ajudando tanto ela. E nas vezes que Marco não chegava a tempo, que não flagrava ela comendo alguma coisa fora da sua dieta restritiva, aí ele acabava vivendo na balança, na não perda de peso ou no ganho de qualquer grama a mais. E as consequências às vezes eram até piores, como ela dizia. Marco gritava: "Por que, Mônica? Por que você está fazendo isso comigo? Você não vê a quantidade de sacrifício que eu estou fazendo? Por que você é fraca desse jeito? Por que você não me ama mais? Por que você me odeia?" E assim continuava por horas e horas e horas, até que a exaustão psicológica dela era completa. E nos dias seguintes ela provavelmente ia ter que reduzir ainda mais a lista de alimentos que ela podia comer, ou seja, sobrava o jejum. Quando Marco conheceu Mônica, ela com 1,72 m pesava 52 quilos. Depois de 1 ano de relacionamento, ela já estava com 46. E agora, morando juntos, quando eles iniciaram o plano deles, quando eles iniciaram a fazer a dieta, o objetivo deles, o que eles tinham entrado em acordo, era que ela ia chegar até 42 e manter da maneira mais saudável possível esse peso. Mas Marco não estava ainda satisfeito. E aos poucos ele começa a mudar esse objetivo. Ele decide que ela estaria muito melhor com 38 quilos. E não demora muito para ela perder esses 4 quilos a mais. E também a sua menstruação. Marco sabe que esse sintoma é muito perigoso. Para ele, esse é o primeiro indício da chegada daquela doença que torna as mulheres belíssimas, mas impossíveis de possuir. Mas ao mesmo tempo ela está tão bonita. Ele pode contar cada osso do seu corpo. Ele decide que vale a pena fazer ela emagrecer ainda mais. E que desastre se ela ganhasse míseros 100 gramas, 50 gramas. Depois de estar acostumado com aquela ideal de perfeição daquele corpo, ele não pode suportar que ela tenha nenhuma variação de peso para mais. Mônica era tudo aquilo que ele tinha sonhado e nunca tinha nem visto. Um esqueleto com uma fina camada de pele que o recobre. Por isso que, levando tudo em consideração, Marco decide que sim, eles vão continuar com a dieta. Sim, ele decide que eles vão continuar com a dieta dela. Já a motivação de Mônica não existe mais. Mônica quase não existe mais. É verdade sim que ela tinha seus problemas até antes de conhecer Marco, só que com uma personalidade extrovertida, positiva, ela conseguia não ser subjugada por esses problemas. Ela conseguia andar avante e ser feliz sim. Mas dessa personalidade não tem mais nenhum traço. Mônica não ri, Mônica não faz mais nada, Mônica não tem energia para fazer mais
Ela é uma sombra da mulher que ela foi um dia. Agora ele realmente não vê mais ela como uma pessoa, ela é argila nas mãos dele. Ele pode fazer o que quiser com ela, ele pode plasmar ela do jeito que ele quiser. A vida deles girava em torno do controle do peso dela. Eles tinham realmente conseguido criar uma anorexia a dois. Mas mesmo assim, mesmo tendo todo esse controle sobre ela, as ameaças nunca pararam. Você não pode me deixar. Se você pensar só em me deixar, eu vou me vingar de você. Eu vou me vingar de você, dos seus pais, dos seus irmãos, até convencer você a voltar para mim. Você não pode me deixar. Ele repetia isso em continuação. Mas Mônica, infelizmente, nunca levou tanto a sério essas palavras. Nunca deu o peso que devia ter dado. Enquanto ela parece se apagar cada dia mais, ele parece florescer. Ele tinha razão. Se sentir seguro num relacionamento amoroso faz com que a personalidade dele mude. Faz com que ele se mostre verdadeiramente sádico. Ele come sempre mais. Sempre na frente da Mônica, da esfomeada Mônica. Ele se define sempre como um bom de prato. A geladeira deles, a casa deles, a cozinha é cheia de iguarias. Mônica é ali esfomeada e na frente dela todos os dias, várias vezes ao dia, é um desfile de iguarias, um desfile de comida. Mônica Calot está no extremo das suas forças, até que um dia o vaso transborda. Alguma coisa se quebra dentro dela. Nesse dia, Marco e Mônica, como faziam muito frequentemente, vão a um dos renomados restaurantes ali da região. Marco aproveita o máximo possível. Como é de costume na Itália, ele pede um primeiro prato, ele pede um segundo prato, ele pede um acompanhamento, sobremesa, café, talvez até o tradicional prato de fruta e queijo, depois um licor para digerir. Fato é que come bem só ele, que como primeiro prato pede um macarrão com cogumelos, como segundo carne de caça da estação, depois uma salada para acompanhar, para começar. E Mônica pede o que pode, um chá com limão, sem açúcar. Mas quando o garçom se gira para ir embora, ela pede um nhoque com gorgonzola, por favor. Nem ela acredita que aquela voz era realmente dela pedindo para comer. Ela está acostumada a ver Marco comer muito, sempre e bem, mas ele não está acostumado a ver o Marco comer, não mais. Ele então olha para ela com um horror, como se ela fosse um monstro, como se tivesse feito uma coisa absurda. Ele começa a sussurrar entre os dentes que ela não pode fazer aquilo, o que ela pensa que ela está fazendo, ela vai arruinar tudo. Ela sabe o quanto vai custar aquilo vai custar muito caro. Ele tá bravo, sim, só que ele crê ainda de ter o total controle sobre ela, então, na verdade, nem ela nem ele cancelam o pedido do prato. O máximo que vai acontecer é que ele vai comer um prato de massa a mais. Marco está tão tranquilo do seu controle que, apesar de bravo, apesar da cara fechada, ele vai ao toalete. E é quando ele está retornando que o garçom retorna à mesa com 2 pratos. O nhoque com gorgonzola e a massa com os cogumelos. E tudo acontece numa fração de segundos. Mônica olha para aquele prato, segura o garfo, olha para a porta do banheiro e para a expressão de horror na cara de Marco, que viu que ela pegou o garfo na mão. E aquela expressão de horror, de ameaça, de ódio, em vez de fazer com que ela desista da ideia, parece que dá um empurrão para ela e ela começa, um depois do outro, a começar a engolir aqueles nhoques. Ela não consegue parar de comer. Marco quase corre em direção à mesa e Mônica, sempre segurando, agarrada àquele prato, se levanta e começa instintivamente a fugir dele, indo em direção à cozinha. Agora ela não tem mais o garfo na mão, então com as mãos mesmo ela começa a engolir um nhoque depois do outro, enquanto tenta se afastar dele e entra na cozinha fugindo. Tudo na frente das outras pessoas que olham sem saber o que está acontecendo, petrificadas, visto que ninguém faz nada. E ela foge dali, mas não consegue terminar o prato porque ele, com um empurrão, tira o prato da mão dela, debaixo de insultos e tapas, leva ela embora do restaurante. Chegando em casa, Marco está ainda claramente furioso. Ele ordena que Mônica tire toda a sua roupa e durma no chão, sem nada, sem um lençol, sem nada. Ela obedece, ele se ajeita na cama, debaixo do cobertor e rapidamente se adormece. Mônica não dorme. Ela está ali, olhando para ele, que dorme tranquilamente, profundamente. Ela automaticamente se levanta, vai pegar um martelo, volta e começa a golpear Marco. Ela então ouve um berro, um urro assustador, uma coisa gutural. E é só ali que ela para. Ela não sabe de onde veio o berro, que ela mesma deu. Mas aquilo faz ela parar. E ela olha em torno de si, terrorizada de ver todo aquele sangue. Ela então corre e chama o número de emergência. A cena que a polícia e os socorredores encontram a gente já conhece, porque esse dia é obviamente o 2 de junho de 1996, a data e o lugar do início da nossa história. História que podia terminar aqui,
se Marco tivesse morrido e Mônica, depois de cumprir sua pena, tivesse em algum modo retomado a sua vida, conseguido uma vida relativamente normal. Mas infelizmente esse é só o início do fim dessa história. No hospital, Marco acorda no mesmo dia do coma. Ele passa mais 8 dias na UTI e parece não ter tido nenhuma sequela grave do incidente. Ele então é transferido para o departamento psiquiátrico e uma semana depois ele já recebe alta e vai se recuperar na casa da sua ex-mulher. Mas o seu estado psíquico é muito frágil e ele recebe um novo diagnóstico: depressão causada por forte estresse e transtorno bipolar. Ele continua a fazer terapia, está tomando agora ainda mais medicamentos, mas como sempre, ele tem sempre um pensamento fixo por vez. E dessa vez a sua obsessão é reatar o relacionamento com Mônica. Enquanto isso, Mônica ficou 15 dias no hospital, já em custódia policial. Ela foi então condenada a 1 ano de prisão domiciliar, que ela passou na casa da sua avó em Domodossola, sua cidade natal. Obviamente, o juiz levou em consideração, ao dar essa sentença, aos abusos que ela tinha sofrido nos últimos anos. Levou em consideração o quanto ela estava frágil. Para a gente ter uma ideia, nos 2 últimos meses, a dieta dela tinha sido reduzida a chá e água. Era praticamente só isso. Ela não estava ingerindo calorias mais. Foi levado também em consideração o testemunho de Marco. Ele se disse também responsável pela agressão. Disse que, na verdade, Mônica estava se defendendo, porque naqueles últimos tempos, com o terror que ele tinha de que ela ganhasse peso e principalmente o medo de perder o controle sobre ela, talvez depois daquele episódio no restaurante, ele teria matado, se ela não tivesse feito nada. Então, na cabeça dele, ele justificava o ato dela como uma legítima defesa, realmente. Para ele era claro que ela aumentar de peso ou decidir deixá-lo era motivo mais do que suficiente para matá-lo. O ano de prisão domiciliar de Mônica foi um calvário para Marco Mariolini. A impossibilidade de vê-la ou de ter qualquer espécie de contato estava deixando ele muito mal. E como sempre, centrado muito em si mesmo, ele começou a escrever. Ele começou a escrever sobre a sua situação muito única e esses escritos, na verdade, depois viram um livro chamado O Caçador de Anoréxicas. O livro começa exatamente assim: aposto que vocês já estão pensando, esse deve ser louco. Provavelmente muitos de vocês pensarão assim até o final do livro, mas para entender o quanto, vocês devem de qualquer maneira ler o livro. O livro é basicamente o diário de um homem que tem como a sua parafilia torna-se uma obsessão e toma conta da sua vida. Ele fala muito também do sofrimento de não poder estar com a Mônica nesse período, que no livro ele chama de Bárbara. E nesse livro, Marco acaba também por prever de uma certa maneira o que aconteceria depois. Ele escreve: Bárbara não tinha mais saída. Eu com certeza teria levado ao esgotamento, forçando ela a emagrecer sempre mais. Eu teria dado vazão às minhas vontades, até quando nós dois não terminássemos mortos. Se ela tivesse se rebelado, eu a teria matado antes, ou a teria mantido prisioneira. O livro é publicado em 1997 e Marco Mariolini faz a sua apresentação em uma conferência de estampa em Milão. Na ocasião, especificamente no dia 12 de maio de 1997, ele faz essa declaração: sou um monstro potencial. É necessário que alguém me pare antes que eu faça, involuntariamente, mal a alguém. Não dá para dizer que ele não deixou claro, desde sempre, as suas intenções e a sua periculosidade. Ele escreve ali o que ele tinha feito, o que ele estava fazendo e o que ele ainda faria contra a Mônica. Se Gabriel Garcia Marques não tivesse já usado esse nome, o livro podia se chamar A Crônica de uma Morte Anunciada, com certeza. A primeira cópia do livro será de Mônica. Marco envia para ela com uma dedicatória especial, com ódio e com amor. Mônica lê o livro, relê 2 vezes e é aterrorizada. Mas não só porque ela entendeu as ameaças contidas naquele livro, mas porque nesse período termina sua prisão domiciliar e Marco começa a persegui-la. São ligações telefônicas a qualquer hora do dia e da noite, várias vezes por dia, todos os dias. Mônica compra um gravador para registrar essas conversas e chega a gravar 27 fitas cassete de mensagens. Ele envia mensagens, bilhetes, convites, qualquer coisa, cartas. Ele está bombardeando ela com atenção. São horas e horas de discursos angustiados em que ele é carinhoso em um minuto e violento e ameaçador no próximo. Ele tem uma ideia fixa e ele não para de pedir para ela um encontro.
ou diretamente para que ela volte para ele, para que ela concorde imediatamente em voltar para ele. Passam alguns meses e Marco começa a se sentir melhor. Ele acredita que sejam os remédios que estejam finalmente fazendo mais efeito. Ou talvez é essa nova dinâmica na vida deles que está começando a funcionar para ele. Porque Mônica se sente cada vez mais aterrorizada, enquanto ele é cada vez mais molesto. E a gente sabe que ter o controle sobre a Mônica faz com que ele se sinta muito bem. Completamente oposta já é a condição de Mônica. Ela está completamente angustiada e aterrorizada. Marco decide arriscar um dia. Ele dirige até Domodossola, sem dizer nada para ela. De surpresa, aparece ali, batendo na porta da casa da avó. Mônica é petrificada do terror. Ela fica ali dentro da casa, ela não consegue responder nem para mandar ele embora. Ela não abre a porta, ela não se move. Ela não consegue ainda pensar na ideia de vê-lo pessoalmente, de ter um encontro com ele. Ele então continua a tentar, obviamente, está cada vez mais desesperado. Tão desesperado que usa métodos como escrever uma carta com a seguinte frase: eu te amo tanto que eu te aceito, mesmo que você não seja só pele e ossos. Mas o que abala mais psicologicamente Mônica são as ameaças dele. E depois de uma conversa em que ele deixa super claro o massacre que ele vai fazer em Domodossola se ela não voltar para ele, ela escreve uma carta para os seus pais pedindo desculpa pelo que está para fazer, mas que ela não vê um outro jeito de proteger a sua família. Felizmente, essa tentativa de tirar a própria vida é frustrada, mas essa não vai ser a primeira nem a última vez que Mônica vai tentar se suicidar. Foi depois desse episódio que não só a Mônica foi registrar mais uma vez uma queixa contra Marco na polícia, mas também os pais dela fizeram isso, levando todas as fitas cassete registradas com ameaças dele, cartas, bilhetes, incluindo a carta que a Mônica escreveu para eles na sua última tentativa de tirar a própria vida. Marco então muda de tática. Ou por medo que a Mônica conseguisse realmente se matar por causa das ameaças dele, ou simplesmente porque ele tinha que tentar alguma coisa diferente. O fato é que ele começou a ameaçar a se matar a si mesmo, que ele nunca tinha pensado ainda, porque não é a coisa mais óbvia para um narcisista fazer. Mas fato é que ele, com essas ameaças, conseguiu, infelizmente, convencer a Mônica. E depois de 2 anos sem se ver, ela aceita se encontrar com ele. O lugar escolhido então é Intra, na beira do Lago Maggiore, o dia 14 de julho de 1998. Porque a Mônica queria um lugar público e sendo na beira de um lago, era em pleno verão, estaria cheio de gente. Ela não aceitou nem que ele fosse buscar ela de carro, ela pegou um ônibus para chegar no local. Ela não queria de maneira nenhuma estar isolada com ele. Eles se encontraram então por volta das 10 da manhã, naquele dia, no velho cais de Intra. Os dois passeiam juntos pela rua do centro histórico. Marco consegue, por alguns momentos, até segurar a mão de Mônica. Eles pareciam um casal completamente normal. Ele é muito gentil, ele dá de presente para ela um colar com um pingentinho rosa e os dois comem junto na Osteria del Castello. Talvez ela até tenha comido dessa vez, mas a verdade é que mesmo parecendo calmo, Marco tem uma ideia fixa, que aquela ali é a última oportunidade que ele está dando para Mônica de voltar para ele. E ela também não é que está tão calma assim. Ela tenta muito gentilmente convencer Marco que o melhor é mudar de vida, que o melhor é olhar para frente, que o melhor é deixar esse relacionamento doente pra lá e seguir em frente com a vida, que ele vai conhecer alguém mais cedo ou mais tarde, uma outra pessoa, que ele não é pra ela, que ela não é pra ele. Mariolini, obviamente, não pensa como Mônica. Ele é 100% seguro que ele e ela têm que estar juntos, porque pra ele o fato é que nos 2 últimos anos ele não conseguiu pensar em outra coisa, que ele queria tanto assim estar com ela, esse é um motivo, é a prova, porque a vontade dele é lei, não? Então eles são feitos um pro outro sim. Essa conversa entre eles acontece quando eles estão dentro do carro, estacionados na frente de um passeio que tem em volta desse lago, então tem bastante gente caminhando ali na beirada. Ela diz que ela tá convencida, ela diz que não tem como, que ela não tem nenhuma intenção de voltar para ele. Ele então tenta se acalmar, respira fundo e oferece para ela pelo menos um último passeio juntos, que eles podem fazer um giro em torno do rio juntos. Ela aceita, eles começam a passear, ele continua a insistir que sim, ela continua firme no seu não. Eles param então na beira de um riacho que desemboca no rio e Marco Mariolini, que tinha trazido com ele uma bolsa de praia, coloca uma toalha no chão, fica só com shorts de banho, enquanto Mônica está ali olhando em silêncio para o lago, de costas para ele. Mariolini então, com um tom de voz decididamente mais autoritário, diz: Mônica, você tem que voltar para mim, entendeu, Mônica?
Você não tem escolha, você tem que voltar para mim. Ela calmamente se gira e, olhando nos olhos dele, diz tranquilamente: não, com você eu não volto. Marco, na entrevista para Storie Maledette, um programa muito famoso da TV italiana, diz que o que aconteceu depois aconteceu em uma fração de segundos. Mônica calmamente recusa Marco. Ele diz para ela que ela não pode fazer aquilo, que ela não tem escolha porque ele está armado. Ela não vê arma nenhuma, mas começa desesperadamente a gritar e pedir por ajuda, pedir por socorro. Marco Mariolini então esfaqueia Mônica Calò 22 vezes, com golpes principalmente no tórax e no abdômen. Ele depois corre, se joga no rio e começa a nadar, tentando escapar, na frente de incontáveis testemunhas, deixando a faca ainda no peito dela, que é já sem vida. Rapidamente, um bote da polícia consegue alcançar Marco, que não oferece resistência à prisão e começa a confessar já imediatamente tudo, contando tudo com detalhes até. Os advogados de Marco Mariolini pedem então o rito abreviato, que seria um processo muito mais rápido. Na verdade, não tem ninguém ali além do acusado, do juiz e dos advogados de acusa e da defesa. E para esse tipo de processo também é previsto numa pena muito menor, mais ou menos 1/3 da pena normal. Foi obviamente feita a 1000ª perícia psiquiátrica no acusado e vem diagnosticado com, além do transtorno de personalidade narcisística, uma depressão crônica e o distúrbio bipolar de personalidade. Mas nenhum desses diagnósticos é considerado forte o bastante para que ele não seja retido responsável pelos seus crimes. E ele então vem condenado a 30 anos de prisão por homicídio premeditado, o que na verdade parece até pouco se a gente pensar que ele causou anos de sofrimento para Mônica muito antes de ter matado ela. No dia 30 de março de 2002, logo depois da leitura da sentença, Marco, guardando os pais de Mônica nos olhos, diz que sente muito pelo que aconteceu, mas que não pode pedir perdão para eles por uma coisa que ele foi obrigado a fazer. Porque, como ele veio explicar depois durante sua entrevista, a Mônica tinha obrigado ele a fazer aquilo. Ela podia ter se salvado se ela tivesse mentido para ele, se ela tivesse dito que voltava para ele, mesmo que depois não fizesse isso mesmo. O que ela não podia ter feito era, obviamente, contrariar ele. É em 2001 que Marco faz essa famosa entrevista, antes da sentença dele, antes do julgamento, mas já dentro da prisão de Bérgamo. E quando a entrevistadora está ali esperando ele numa cela dentro da prisão, ele aparece de surpresa para ser entrevistado com metade dos pelos do rosto, da barba, do bigode e do cabelo raspados e outra metade crescidos, como dá para ver nessa inquietante foto. Mas o que choca ainda mais nessa entrevista não é nem o aspecto físico dele, mas o quanto ele se absolve, ele se crê realmente a maior vítima dessa obsessão. Ao mesmo tempo que diz que sim, ele tem certeza absoluta que se fizerem ele sair de novo, ele vai matar novamente. Marco vai mais adiante e se declara materialmente culpado, mas moralmente e espiritualmente inocente. Aliás, chega a dizer que a culpa provavelmente é de Deus, que fez ele assim, com uma condição tão terrível. Essa entrevista é, sem dúvida, o delírio de um homem cheio de si. Ele chega a explicar porque ele parou de caçar anoréxicas e resolveu plasmar uma mulher saudável no objeto do seu desejo. Ele usa essas palavras: as anoréxicas se mantêm magras por elas, não são domáveis, não o fariam pelo bem de um homem. Em 2021, Marco Mariolini termina de descontar sua pena, mas ele vai imediatamente transferido para uma residência psiquiátrica devido à sua periculosidade social. Passado 3 anos, a equipe médica que o acompanha deve decidir se essa medida continuará a ser renovada. Aos 61 anos de idade, depois de 20 anos de prisão, muitos desses anos em isolamento, daquele Marco Mariolini cheio de si mesmo, parece não ter sobrado muita coisa. Muito mais magro, com movimentos extremamente lentos, Mariolini parece intimidado na frente da telecâmera que espera ele na porta da prisão no dia que ele sai. Ele parece até temeroso na frente das câmeras que um dia ele tanto desejava. Ele diz apenas: eu não tenho declaração nenhuma para fazer, o que passou, passou, não dá para voltar atrás. Não tenho interesse em fazer nenhuma declaração. Ao seu advogado, ele diz que não sente culpa por ter matado Mônica, nem pelo inferno que fez ela e a sua ex-mulher viverem também. Que a sua única culpa e o seu único arrependimento é por não ter sido um pai para os seus filhos. Ele continua a considerar-se vítima da sua obsessão e não um agressor. Fato é que daquele indivíduo arrogante
que levou a entrevistadora depois a declarar que ela teve medo pela sua integridade física durante aquela entrevista, sobrou só o esqueleto. Obrigada.